Luís Marques Mendes, sobre o que conta no Jornal da Noite aos sábados, na SIC. Boa noite, Luís Marques Mendes. Antes de irmos à questão do dia, e que tem sido a questão que tem dominado também toda a semana, a Grécia, não resistem de pedir-lhe uma palavra especial para a seleção portuguesa de sub-21, que hoje fez uma grande exibição. Grande exibição. Pedro, o desporto português está em alta. Primeiro, Miguel Oliveira no motociclismo, mais uma vitória num grande prémio, terceiro lugar no Campeonato do Mundo, é fantástico. E a seleção, como você disse muito bem, foi uma goleada à Alemanha, já está nos Jogos Olímpicos, está na final deste Campeonato da Europa, pratica bom futebol, temos jogadores de grande talento e, portanto, de facto, merece um cumprimento especialíssimo. Prova provada que quando terminar a carreira o Cristiano Ronaldo, temos aqui vários jovens para continuarem a dar alegrias a todos nós. É bom ver que o futuro do futebol português parece, pelo menos por esta mostra deste Europeu Sub-21, parece de facto assegurado. Ora, vamos à Grécia, depois de um dia que acabou com o Ministro das Finanças grego a sair da reunião do Eurogrupo e com o Eurogrupo, enfim, a deixar a entender que pode estar a estudar de alguma forma a saída da Grécia do euro, mas num dia em que começou com o primeiro-ministro da Grécia a dizer que ia marcar um referendo e que os gregos é que iam decidir se aceitam ou não as últimas propostas dos credores. O que pensa de tudo isto? Oh Pedro, vamos por partes, porque isto é tão confuso para as pessoas, vamos tentar ajudar a explicar da forma mais simples possível. Primeira questão, porquê é que há um referendo? Que é uma coisa que surgiu de forma mais ou menos surpreendente. Eu acho que há um referendo por esta razão. O primeiro-ministro grego estava perante este dilema. Ou aceitava o acordo proposto pelos credores e tinha problemas dentro do partido, porque ia contra as promessas eleitorais, ou então não aceitava e ficava sem dinheiro e lançava a Grécia numa situação calamitosa. E, portanto, perante este dilema, o que é que ele resolveu? Chutar a bola para o povo, lavar as mãos com Pilatos. Como quem diz, a responsabilidade não é minha agora a responsabilidade é vossa. E aqui chegados eu diria, a primeira conclusão, acho que isto é um ato de fraqueza e de hipocrisia. Fraqueza, em primeiro lugar, porque um governo é para tomar decisões, por mais difíceis que elas sejam, e não chutar para o povo nestes momentos difíceis. Segundo, porque é um ato de hipocrisia, porque o governo grego coloca-se nesta posição. Dizer, eu sou contra o acordo, mas se vocês quiserem o acordo, eu cumpro o acordo. Quer dizer, isto é o máximo da hipocrisia, é colocar o povo grego entre a espada e a parede. Mas, no fundo, foi para lavar as mãos com Pilatos. Segunda grande questão. Na prática, o que é que se vai referendar no próximo dia 5? Eu diria que, do ponto de vista formal, jurídico, o referendo é saber se o povo grego quer ou não quer o acordo proposto pelos credores. Mas na prática, que é isto que interessa para a vida das pessoas, o que se vai referendar é se a Grécia quer estar ou não quer estar na zona euro. Ou seja, se o sim ganhar, isto significa que vai haver um acordo e significa que os gregos querem continuar na moeda única. Se o não imperar, ou seja, o não ganhar, significa na prática não vai haver acordo, os credores não vão propor novo acordo alternativo, evidentemente, e, portanto, na prática, a Grécia sai do euro. Terceira grande questão, que é a questão que muitos colocam, mas é possível ou não é possível um país sair do euro? Também aqui há que distinguir entre o plano jurídico e formal e o plano prático. Do ponto de vista formal, não há nada nos tratados que diga se um país pode ou não pode sair do euro. Há a regulamentação quanto à União Europeia, mas não contra o euro. Mas isto é do ponto de vista formal. Porque na prática as coisas passam de maneira diferente. Se o povo grego disser que não, o que é que isto na prática significa? Que a Grécia, mais semana, menos semana, vai ficar sem dinheiro. Vai ter dificuldade em pagar ao Fundo Monetário Internacional. Passado umas semanas, dificuldade em pagar ao Banco Central Europeu. Vai ter muita dificuldade em ter dinheiro para os seus compromissos internos e, portanto, um dia vai ter que imprimir moeda sua, o novo dracma, ou seja, a moeda antiga. E, portanto, na prática, é ela a sair da União do euro. Portanto, a questão jurídica fica um pouco afastada perante a questão prática. Não há dinheiro, imprime moeda, a partir desse momento fica desligado da zona euro. Quarta e penúltima questão. E como é que fica no meio disto o governo do Syriza? Que é uma questão também muito importante. Eu acho que este processo do referendo é um jogo muito perigoso. E eu acho que isto vai ser o princípio do fim do Syriza. Explico. Se o sim ganhar, significa que os gregos estão a votar contra o governo.
Porque o governo do Syriza diz, não queremos este acordo e apelamos ao não. Portanto, se o sim passa, e é uma hipótese possível, porque os gregos querem muito ficar na Europa e na moeda única, significa, se o sim ganhar, que os gregos deram uma bufetada, uma espécie de moção de censura ao governo. E, portanto, embora o governo diga, nós vamos cumprir aquilo que o povo disse, primeiro vai ter um problema no exterior que ninguém acredita. Os credores não acreditam em alguém que, no fundo, está contra o acordo. Mas, sobretudo, a oposição internamente vai dizer, estes senhores perderam a legitimidade. É o princípio do fim. Mas se ganhar o não, eu acho que também é o princípio do fim do Syriza. Porquê? Porque a Grécia vai entrar num caos. Fora da moeda única, a ter que imprimir moeda, vai faltar dinheiro para tudo. Vai ser uma espécie de Argentina de há 15 anos atrás, em que é confusão total. E eu acho que então, perante esse caos, as pessoas vão se revoltar contra o próprio governo. E esta é a nota final. E como é que vai ficar o país? Eu diria o seguinte, de que eu tenho pena mesmo é do povo grego, que já passou por vários governos, vários deles irresponsáveis, não é apenas este, foram vários irresponsáveis da direita e este de extrema-esquerda. Isto tudo é uma irresponsabilidade enorme. E porquê? Porque hoje queixam-se de que estas medidas propostas pelos credores são austeridade. Pedro, se votarem não, se o referendo chumbar o acordo e a Grécia, na prática, sair do euro daqui a umas semanas e tiver que imprimir nova moeda, vai acontecer isto. Nova moeda com uma desvalorização de 40% ou 50%, desvalorização dos salários e das pensões, restrições de capitais, racionamento de produtos, isto não é exagero, e, portanto, nessa altura os gregos vão ter muito mais austeridade que esta que hoje criticam. Eu tenho pena da população grega e, sobretudo, de vários dirigentes políticos de vários partidos, da direita, do centro e da esquerda, que ao longo dos anos têm, de facto, tido comportamentos absolutamente irresponsáveis. E o povo paga a fatura. A ver, vamos o que vai acontecer. Seguramente também vamos continuar a falar deste assunto nos próximos dias e nas próximas semanas. Para os espectadores que leram hoje o Expresso, eram certamente caras com uma notícia que fixaram a possibilidade da devolução na íntegra da sobretaxa do IRS já no próximo ano. Ora, é uma boa notícia para os portugueses, Marcos Mendes. Pedro, eu acho que relativamente às contas do Estado, se me permite uma forma brevíssima, há duas boas notícias. Em primeiro lugar, uma de natureza macrofinanceira, macroeconómica, que é o déficit do Orçamento de Estado. A previsão do Governo para este ano era um déficit de 2,7%. Com os 5 primeiros meses do ano apurados, ou seja, contas até maio, feitas as contas, e não vi ainda dito isto em lado nenhum, se esta tendência de cobrança de impostos se mantiver, o déficit no final deste ano pode ficar abaixo mesmo dos 2,7%. Não é apenas ser cumprido o objetivo, é ser mesmo ultrapassado. Boa notícia. A segunda boa notícia é caráter micro, mais para a vida das pessoas, que é aquela que você referiu. Sobretaxa do IRS. O Governo tinha prometido no início do ano que, se em 2015, este ano, a receita dos impostos, IRS mais IVA, ficasse acima do que está previsto no orçamento, essa parte adicional, o que ficava acima, não ia para os cofres do Estado. Seria devolvida às pessoas em 2016, próximo ano, uma espécie de devolução da sobretaxa do IRS. Pois bem, neste momento, essa receita IVA e IRS já está acima do orçamentado, 4,7%. O Expresso faz as contas e parece-me bem, se mantiver esta tendência nos próximos meses, é possível que os impostos IRS e IVA fiquem 800 milhões acima do previsto e, portanto, num valor superior à sobretaxa, que é de 750 milhões sensivelmente, na prática, no próximo ano, em 2016, as pessoas teriam um bónus, ou seja, a devolução da sobretaxa. Isto significa menos austeridade fiscal, é bom, aumento do poder de compra e também um bom princípio que é, quando se arrecada mais receita, o cidadão deve ter alguma vantagem e não ser apenas a máquina do Estado. Isso poderá, de alguma forma, supor que haverá outro tipo de alívios fiscais? Pelo menos este já é um pouco de alívio. Se haverá outros, eu julgo que é melhor esperar para ver e, portanto, não entrar neste momento em exageros nem em especulações, porque nós vamos ter muita coisa pela frente, eleições, situação da Grécia. Acho que é um tempo para, neste momento, ter alguma segurança e não entrar em aventuras.
Falando das eleições das legislativas deste ano e da semana que passou, fica a entrevista de António Costa aqui na SIC. Certamente viu a entrevista. O que é que achou? Olha, Pedro, eu vi a entrevista. Devo dizer que também já vi várias críticas feitas à entrevista. Uns a dizer que o tom não foi o adequado, outros a dizer que António Costa não foi certeiro nas críticas ao governo, outra que não teve novidades. Eu devo dizer o seguinte, eu não acompanho muito essas críticas. Acho que, não sendo uma entrevista marcante, eu acho que António Costa teve uma entrevista que eu acho positiva. Primeiro no tom, usou um tom moderado. E eu acho que isso não é um sinal de fraqueza. Interpretei isso como ele estando a dirigir-se ao eleitorado mais moderado do centro e não, digamos assim, a ter uma atitude radical. E, portanto, me pareceu uma linguagem própria de quem quer ser chefe de governo. Segundo, no conteúdo, eu acho que ele teve nesta entrevista sobretudo uma ideia-chave, a ideia do emprego, que ele considerou a causa das causas do combate ao desemprego. E parece-me bem, num momento em que já há recuperação económica, agora as grandes atenções têm que ser concentradas no combate ao desemprego. E, finalmente, teve uma meia novidade, porque questionado sobre se não ganhando as eleições e não tendo maioria absoluta com quem faria coligação, fez um pescar de olho ao LIVRE, que é um partido novo, que muita gente eventualmente ainda não conhece, mas que pode ser, de facto, de hoje à amanhã, aqui, um aliado, se eventualmente tiver condições, de António Costa. Portanto, pareceu-me uma entrevista globalmente positiva. E já agora, se me permite, uma palavra de cumprimento ao LIVRE, um partido liderado por Rui Tavares e por Ana Drago, porque acho que está a concitar um grande interesse junto dos meios académicos, intelectuais, culturais. Pode ser aqui uma forte oposição ao Bloco de Esquerda e, sobretudo, porque inovou muito nos métodos, por exemplo, de primárias para a escolha de deputados. É uma forma diferente da forma tradicional de fazer política e eu acho que esta inovação deve ser cumprimentada. E já agora, se me permite, sobre António Costa, diga. Que está na berra, na próxima quinta-feira, dia 2, já vai para as livrarias, a primeira biografia sobre António Costa, escrita por 2 jornalistas do Diário Notícias, portanto, vai dar certamente alguma coisa que falar. Fica também essa novidade. Algo que não é bem uma novidade, é uma meia novidade, o facto de Miguel Macedo ser constituído arguido no processo dos vistos gold, algo confirmado pelo próprio. Parece que a imunidade parlamentar vai mesmo ser levantada, Marcos Mendes. Sim. Eu acho que é uma meia novidade. Primeiro, porque já há meses se fala nisso. Segundo, porque o próprio Miguel Macedo já tinha pedido para ser ouvido pelo Ministério Público e já tinha pedido para ser levantada a imunidade parlamentar. E, portanto, eu julgo que apenas se aguardava o momento em que o pedido fosse feito. E, portanto, foi feito agora. E, portanto, eu julgo que aqui há duas coisas neste momento. Ainda ninguém, evidentemente, em termos públicos, ninguém sabe exatamente do que é que se trata. Agora, acho que a Assembleia da República vai levantar a imunidade parlamentar. Julgo que, nestes casos, nem tem alternativa. Mas, mesmo que o tivesse, é sempre um bom princípio, porque ninguém está acima da lei, a justiça é para todos, políticos ou não políticos. E depois, acho que Miguel Macedo, neste processo, até o momento, andou sempre bem, quer quando resolveu sair do governo tomar a iniciativa, mesmo não tendo responsabilidades no processo, e depois, quando se disponibilizou para prestar esclarecimentos e para levantar a imunidade parlamentar. Ou seja, não se agarrou nem aos lugares, nem aos privilégios, parece-me um bom princípio. Conclusões e decisões esta semana, também no caso das licenciaturas da Universidade Lusófona, que terminou com a anulação de pelo menos 150 dessas licenciaturas. Como é que analisa todo este caso e aquilo que aconteceu com este desfecho em relação à Lusófona? Olha, eu diria 3 coisas de uma forma também simples e direta. Primeiro ponto. Acho que andou bem o Ministério da Educação e a Inspeção-Geral ao considerar que se há irregularidades na atribuição de várias licenciaturas, então elas têm que ser anuladas. E acho que muito bem. Porque se há irregularidades, elas têm que ser sancionadas. Se há cursos que foram licenciaturas, canudos, foram ilegalmente atribuídos, não deve haver contemplações. Muito bem. Segundo ponto. Acho que também se deve aqui fazer pedagogia. E é bom isto para fazer a seguinte pedagogia. Tirar um curso superior é uma coisa séria. Não se pode tirar um curso superior para ter um canudo, para exibir um canudo, mas sim para ter uma ferramenta de trabalho. E, portanto, se há cursos que são uma ferramenta de trabalho, muito bem. Se há cursos que são meramente um canudo, muito mal. Terceiro ponto. Acho que há aqui um ponto que ainda não, que tem sido menos referido.
tem-se criticado, digamos assim, quem beneficiou destas licenciaturas, sobretudo Miguel Relvas foi no passado muito criticado. Agora, falta também uma crítica à universidade. Não tenho nada contra a universidade, nem contra esta, nem contra nenhuma. Mas é assim, os alunos só beneficiaram deste tipo de situações porque a universidade permitiu. Que eu saiba, nenhum aluno andou a assaltar os gabinetes da universidade. E, portanto, se a universidade prevarica, se a universidade ultrapassa as regras, se a universidade dá maus exemplos, ela também tem que ser sancionada. E, sobretudo, por uma última razão. É que, se não há tendência para generalizar e paga ao justo pelo pecador, a circunstância de haver um caso ou outro caso, uma universidade ou outra universidade que prevarica, não significa que todas prevaricam. Eu acho que a esmagadora maioria não prevarica. E, portanto, acho que há aqui uma palavra que tem que ser dita, no sentido de que quer o Ministério da Educação, quer as universidades, quer as inspeções, têm que ser mais exigentes e mais ativas para que situações destas não se repitam no futuro. Bom, falamos de Universidade Lusófona e a verdade é que Marcos Mendes, há pelo menos uma semana de domingo para cá, andamos todos os dias a ouvir falar do eventual regresso de Miguel Relvas à política, algo que o próprio hoje desmentiu numa entrevista ao Expresso. Está ou não de volta o antigo ministro? Não. Ele próprio disse em declarações ao Expresso, numa entrevista, uma longa entrevista ao Expresso, que não está nem a regressar à política. Mas às vezes o que hoje é verdade, amanhã é mentira, não é? Como se costuma dizer. Exatamente, você tem toda a razão, mas ele próprio já declinou também, parece que teria sido sondado para candidato a deputado nas próximas eleições e ele próprio já declinou essa hipótese. Agora, porque é que é muito notícia? Porque vai sair um livro de Miguel Relvas e do seu ex-secretário de Estado, também Paulo Júlio, na próxima quinta-feira. Um livro prefaciado por Aznar e apresentado por Durão Barroso e que é, digamos assim, essa é que é a razão, digamos assim, da notícia. E eu aí devo dizer, Miguel Relvas tem sido sempre muito criticado pela sua ação no governo e pela questão da licenciatura, mas há um outro lado menos conhecido e menos visível de Miguel Relvas, que é este que virá agora no livro e que esse me parece de sublinhar e de salientar. E que é assim, é a atuação que ele teve e o seu secretário de Estado, Paulo Júlio, na reforma do poder local. Só estes exemplos de uma forma muito breve que a gente já se esquece. O país teve a diminuição de mais de 1.100 freguesias. Foi positivo, como um relatório da Universidade do Minho recentemente aponta. Uma diminuição grande do número de empresas públicas municipais, positivo. Uma diminuição muito significativa de cargos dirigentes no poder local, também positivo. Uma diminuição, um contributo para a diminuição da dívida das autarquias. Ou seja, há aqui alguns aspectos da reforma que ele e o seu secretário de Estado fizeram no domínio do poder local, essa virá no livro, e eu acho que devemos criticar o que é criticável e elogiar aquilo que é positivo. Em relação àquilo que é positivo, temos um minuto para falar disto, a distinção de Jorge Sampaio, que também aconteceu esta semana. Olha, Pedro, eu julgo que o Dr. Jorge Sampaio teve um prémio muitíssimo merecido. Para as pessoas que não acompanharam tanto esta matéria, o prémio Nelson Mandela, que é um prémio atribuído pelas Nações Unidas de 5 em 5 anos, e é a primeira vez que é atribuído, é a duas pessoas, a um homem e uma mulher, foi atribuído a Jorge Sampaio. Pelos seus feitos excepcionais, é assim que o prémio é definido, em prol da humanidade. E eu acho que tem sobretudo aqui a ver com 3 coisas que Jorge Sampaio fez e fez muito bem. A sua ação no domínio da Aliança das Civilizações como representante das Nações Unidas, como enviado do Secretário-Geral das Nações Unidas para o combate à tuberculose e, mais recentemente, liderando em Portugal uma associação para integrar estudantes sírios no nosso país. Ou seja, depois de ter sido Presidente da República, dedicou-se a uma vida internacional, com prestígio, com resultados e foi aqui premiado. E eu julgo que é um prémio justíssimo para o Dr. Jorge Sampaio. E isto é também importante para Portugal, não é apenas para o próprio. Nos últimos anos, nós temos pelo menos 3 personalidades portuguesas de grande prestígio lá fora e que ajudam, de alguma forma, a orgulhar o país e a valorizar Portugal. Refiro-me a Jorge Sampaio, por um lado, a António Guterres e a Durão Barroso. E acho que nós devemos valorizar estes aspectos positivos. Há poucos países de dimensão semelhante à nossa que consigam ter este estatuto. Pedro, eu sei que temos que terminar. Temos mesmo. Deixe-me só dois cumprimentos. Um cumprimento à Unicef,
publicou agora um relatório Progresso para as Crianças, que vale a pena ser lido, aquilo que foi feito e aquilo que falta fazer. E queria, sobretudo, terminar com uma palavra relativamente à doutora Maria Barroso, que está num estado muito crítico e muito difícil, e aos seus familiares. Eu tenho uma grande estima pela doutora Maria Barroso, é uma grande senhora do teatro, da cultura em geral, da poesia, da política, da sociedade. Eu considero que é uma espécie de senadora da República, uma pessoa por quem os portugueses se habituaram a ter muita estima e muita admiração, e neste momento difícil, uma palavra aqui, porque enquanto há vida, há esperança, no sentido que possa recuperar e continuar entre nós, porque é de facto uma pessoa que da direita à esquerda os portugueses todos muito estimam e apreciam.